Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. É com muita alegria que estamos na sua companhia e que começamos a nossa manhã consigo. E neste momento eu quero convidá-lo a invocar a Santíssima Trindade, pedindo a intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloquemos nas mãos da Virgem Maria a nossa vida, o nosso coração, todo o nosso ser nesta manhã. Coloquemos o dia de hoje para que Nossa Senhora acompanhe os nossos passos, acompanhe todas as intenções do nosso coração e que pela sua intercessão ela nos ajude a fazer aquela que é vontade de Deus Pai. Rezemos todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje no nosso programa nós vamos falar sobre a Comissão Nacional Justiça e Paz, um organismo laical da Conferência Episcopal Portuguesa que tem como finalidade promover e defender a justiça e a paz à luz da doutrina social da Igreja. E para isso eu tenho aqui o Dr. Pedro Vaz Pato. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Dr. Pedro, antes de começarmos aqui a falar sobre este organismo da Igreja Portuguesa, fale-nos um bocadinho de si. Quem é o Dr. Pedro Vaz Pato? Eu sou casado, tenho 4 filhos. Os meus filhos são jovens adultos, quer dizer, alguns deles já estão a trabalhar, mas estão ainda todos em casa. Além deste empenho na Comissão Nacional de Justiça e Paz, tenho outros empenhos na Igreja. Estou ligado ao Movimento dos Focolares e dirijo uma revista do Movimento dos Focolares que se chama Cidade Nova. E também represento a Conferência Episcopal numa Comissão de Assuntos Jurídicos da COMES, que é a Comissão dos Episcopados da União Europeia, e também na Comissão de Liberdade Religiosa, entre outros empenhos. Profissionalmente sou juiz, desembargador e especializado na área penal. Já há vários anos que estou nesta área penal. Falei na introdução da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Em que consiste? O que é a Comissão Nacional de Justiça e Paz? A Comissão Nacional de Justiça e Paz é um organismo da Conferência Episcopal Portuguesa. É composto por, somos 10, por acaso somos 5 homens e 5 mulheres. Ai, não é propositadamente, mas é assim. Temos um assistente eclesiástico, temos uma composição plural, quer dizer, procuramos que seja, portanto, pessoas de várias profissões, estão ligadas a vários movimentos, também, e têm ideias diferentes em relação a várias questões, mas procuramos encontrar pontos comuns à luz portanto, em torno dos nossos objetivos, que têm a ver, como disse, da doutrina social da Igreja. Portanto, fazer uma leitura da atualidade nacional e internacional à luz do Evangelho e da doutrina social da Igreja. Essa é a vossa missão? Esta é a nossa missão. Dentro da Igreja há muitos organismos, podemos dizer, que trabalham em função da justiça e da paz. Aquilo que nos é mais característico, que nós não temos assim ações concretas, como tem a Caritas, por exemplo. A nossa missão tem mais a ver com a formação da opinião, portanto, a formação das pessoas, quer dentro da Igreja, quer também na sociedade portuguesa. E, portanto, privilegiamos uma intervenção que é desse tipo, não é? Portanto, de difundir as mensagens do Papa, contribuir para a formação das pessoas no âmbito da doutrina social da Igreja, recorrer à comunicação social e a Canção Nova dar-nos muita oportunidade de cumprir esta nossa missão. E, portanto, também através de comunicados, notas sobre assuntos de atualidade, sempre nesta perspectiva de ler à luz do Evangelho e da doutrina social da Igreja. Qual o tipo de colaboração que tem com a Conferência Episcopal Portuguesa? O Pontifício Conselho, as comissões diocesanas e outros organismos da Igreja? Ora bom, em relação à Conferência Episcopal, como eu disse, somos um organismo da Conferência Episcopal, portanto é a conferência que nomeia o Presidente e depois os membros da Comissão, mas não somos propriamente um porta-voz da Conferência Episcopal. Estamos em sintonia com os bispos, mas as nossas posições não vêm com os bispos, portanto, não, enfim, temos esta liberdade também de tomar posições
que não são necessariamente as da Conferência Episcopal. Também, algumas vezes, a Conferência Episcopal pede-nos conselhos, contributos, sugestões em relação às tomadas de posição que ela própria toma. Em relação ao Pontifício Conselho de Justiça e Paz, o Pontifício Conselho de Justiça e Paz está hoje integrado no Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral. Mas quer o Pontifício Conselho de Justiça e Paz, quer as comissões nacionais, quer as comissões diocesanas, todos estes organismos surgem na sequência de um apelo que foi feito pelo Papa Paulo VI quando foi publicada a Encíclica Popularium Progresso, portanto já há mais de 50 anos. Portanto, nessa sequência foram criadas várias comissões em vários países e também em Portugal, e há comissões diocesanas, não em todas as dioceses, temos procurado enfim, dinamizar estas comissões diocesanas, procuramos ter um contacto regular com elas, partilhar os nossos documentos, também no nosso site acolher contributos das comissões diocesanas. Normalmente também nos encontramos pelo menos uma vez por ano com estas comissões diocesanas para partilhar as nossas experiências. Este ano não foi possível por causa da pandemia, mas é esse o nosso propósito. As ações que desenvolvem de caráter eclesial em favor do desenvolvimento dos direitos humanos, da justiça e da paz, como é que... Como eu dizia, portanto, é nesta perspectiva da formação da opinião, da divulgação da doutrina social da Igreja, de estar atento àqueles assuntos que são normalmente, enfim, tema da atualidade, as questões. Temos uma atenção especial à questão da pobreza, por exemplo, como uma violação dos direitos humanos. Aliás, há uma resolução da Assembleia da República aprovada por unanimidade que define a pobreza como uma violação dos direitos humanos e esta resolução foi de iniciativa da Comissão Nacional de Justiça e Paz no tempo da professora Manuela Silva. E outras questões como as migrações, a questão da ecologia, que o Papa também tem dado grande relevo e este ano há uma atenção especial à encíclica Laudato Si, portanto também temos esta atenção a estas questões, as questões da paz, etc. No fundo, vocês também despertam as consciências no que diz respeito à solidariedade e à responsabilidade das pessoas. Sim, no fundo é isso que faz parte da nossa missão. Agora, neste âmbito particular desta experiência que estamos a viver, da pandemia, quisemos salientar isso, não é? A pandemia como um desafio à solidariedade. Sim. Porque, como disse o Papa Francisco, estamos todos, uma frase muitas vezes repetida, estamos todos no mesmo barco e ninguém se salva sozinho. É verdade. E porque realmente não é possível combater a pandemia só um grupo ou só um país, não é? Enquanto não nos libertarmos todos desta pandemia, não podemos dizer que estamos salvos, não é? Neste sentido. E depois também aquela atitude que nos é pedida de prevenção é sempre na perspectiva, deve ser vista também na perspectiva da salvaguarda dos outros, não é? Porque poderíamos pensar que eu que não sou de um grupo de risco até posso assumir esses riscos, daí não me vem grande prejuízo, mas posso ser um veículo de transmissão de uma infecção para outros e os que sofrerão mais serão os mais vulneráveis. Exatamente. Portanto, é nesta perspectiva também que é um desafio à solidariedade. Portanto, este foi um dos aspectos que nós mais recentemente quisemos salientar na nossa ação. Quais são as vossas áreas de intervenção? Pois, eu já falei em algumas, não é? Falei da questão da pobreza, a questão das migrações, a questão da ecologia, questões mais gerais da paz, o valor da vida, a questão da unidade europeia, por exemplo, não é? Como um esforço no sentido da construção, vista nesta perspectiva, da construção da paz. Dignidade humana, não? Sim, também. A dignidade humana faz parte, enfim, se quisermos, os princípios da doutrina social da Igreja, não é? Assentam todos nisso. Um primeiro é este, da dignidade da pessoa humana, portanto, que a economia seja concebida em função da pessoa humana, a economia, a política, enfim.
Depois a solidariedade, o bem comum, como nós já salientámos, pois são estas assim. O campo é muito vasto. É muito vasto. O campo é muito vasto. E realmente dizer que nós fazemos muito neste sentido, não, quer dizer, nós damos um contributo entre muitos outros. Não é? Tem colaboração com outras igrejas cristãs? Bom, esse se calhar é um campo em que poderíamos, lá está, poderíamos ter feito mais, mas é verdade que, enfim, para dar um exemplo, há todos os anos realiza-se um encontro ecuménico em Sintra, um encontro que de ano para ano vai tendo cada vez mais participação, não só de pessoas como também das várias comunidades eclesiais que se juntam, cristãs de várias denominações, e a Comissão Nacional de Justiça e Paz está presente. Talvez alguns dos temas têm a ver com a justiça e a paz, o último tinha a ver com a questão dos refugiados e imigrantes, e neste último encontro tive a alegria de saber que os nossos comunicados também chegam a outras igrejas e comunidades cristãs. Concretamente, um bispo da Igreja Lusitana disse-me que tinha difundido na sua igreja o nosso comunicado sobre a paz. Portanto, isto deixou-me bastante contente, mas não quer dizer que tenhamos feito alguma coisa. Ao vosso trabalho. Sim. E, portanto, estamos também ao serviço também em relação aos cristãos de outras denominações, temos pontos em comum que devemos realçar. Tem parcerias? Tem parceiros? Quem são? Sim, nós fazemos parte de várias plataformas. Uma delas, a que chamamos Fórum Social Cristão, reúne, além da Comissão Justiça e Paz, a Caritas, a Sociedade de São Vicente de Paulo, a LOC, a JOC, a ASES, a Associação Católica dos Empresários, e a Ação Católica Rural. Neste âmbito desta plataforma, procuramos também criar espaços de diálogo, podemos dizer diálogo social entre empresários e trabalhadores católicos. É um diálogo que nem sempre é fácil, claro. Não é? Também aqui há divergências, como há fora da Igreja, mas achamos que se de facto temos um ponto de referência comum, que é a doutrina social da Igreja, temos de encontrar também mais pontos em comum do que aqueles que existem fora da Igreja. É um caminho que se vai fazendo, já demos alguns passos, ainda temos que dar outros, certamente, mas, portanto, esta é uma das parcerias, podemos dizer. Depois temos também uma representação num organismo que se chama FORCIM, que são as várias organizações católicas ligadas às migrações, e também fazemos parte de uma rede que se chama Cuidar da Casa Comum, que surgiu no âmbito da aplicação dos desafios da encíclica Laudato Si, portanto, ligada à ecologia integral. São estes os nossos parceiros, podemos dizer. Tem muito trabalho. Não, quer dizer, isto são coisas mais amplas, não é? São organismos mais amplos, onde nós estamos presentes e damos o nosso contributo. Estamos quase a chegar ao fim do ano de 2020. O Papa Francisco, na sua mensagem no Dia Mundial da Paz, no dia 1 de janeiro de 2020, disse o seguinte: a paz como caminho de esperança, diálogo, reconciliação e conversão ecológica. Podiam-nos comentar esta Nós frase? Normalmente, sempre, todos os anos, há esta mensagem para o Dia Mundial da Paz, no dia 1 de janeiro, e no âmbito desta nossa missão de difusão dos documentos de doutrina social da Igreja também damos relevo a estas mensagens, procurando também colher delas aquilo que se pode aplicar à nossa realidade. Desta mensagem, assim, que cada mensagem, embora, enfim, seja apenas uma ou duas páginas, tem sempre uma grande riqueza, são muitos os assuntos que aborda. Esta, concretamente, fala da reconciliação, portanto, e para a reconciliação é preciso quebrar a espiral da vingança, é preciso olhar a outra pessoa não a cingindo àquilo que ela fez de mal, eventualmente, mas procurando colher dela o que tem de melhor.
Fala também de uma economia justa, portanto não se constrói a paz sem uma economia justa e, nesse sentido, da economia mais justa, o Papa sugere, na linha também do que o Papa Bento XVI disse na encíclica Caritas in Veritate, é que na economia deve haver também espaços de gratuidade e de comunhão. Sim. Não apenas na ação social, normalmente estamos habituados em associar a ação social estes, mas também na economia deve encontrar estes espaços. E depois a questão da conversão ecológica, que nós, na nossa mensagem, quisemos salientar o facto de esta conversão ser, no fundo, uma consequência do amor a Deus e ao próximo. O amor a Deus na medida em que a criação é um dom de Deus e, portanto, nela nós podemos encontrar sinais do amor de Deus, da sua beleza, da sua bondade, e também no amor ao próximo, que deve ser visto numa visão ampla, não é? Portanto, não é só aquele que está ao meu lado, são as pessoas do mundo inteiro e são também as gerações futuras, não é? Sim. E, portanto, aquele legado que nós devemos deixar às gerações futuras é também o património ambiental que deve ser preservado e, portanto, nesta perspectiva, conversão ecológica é uma consequência do amor ao próximo. Dr. Pedro Vaz Pato, fale-nos dos assuntos que marcaram este ano 2020 até o dia de hoje. Bom, nós podemos... Bom, é um assunto que, de facto, enfim, revolucionou todas as nossas vidas. Quer dizer, era algo que ninguém esperaria, que as pessoas desta geração não conheciam, embora as gerações precedentes não fosse assim uma coisa tão rara. Pensemos na pandemia que vitimou os pastorinhos de Fátima, não é? E, portanto, isto veio, de facto, abalar muitas certezas, muitos alicerces, não é? Que nós pensávamos que eram sólidos e afinal não são. E isto deve nos fazer refletir, não é? Sobre o que é que realmente é essencial. Isto até para além da questão da justiça e da paz tem a ver com o próprio sentido da vida, não é? Nós fomos confrontados de uma forma muito direta com as limitações e a precariedade da vida e, portanto, isto deve nos fazer refletir também sobre o sentido da vida e da morte, não é? Portanto, a perspectiva da vida eterna, daquilo que as pandemias não podem, nenhuma pandemia pode abalar, sendo certo que ela abala aquilo que era as conquistas da técnica, da ciência, etc. Portanto, da pandemia há muitas lições a tirar. Há que pensar também da forma como devemos reconstruir as sociedades depois da pandemia. A Conferência Episcopal publicou uma reflexão que se chama Recomeçar e Reconstruir. Sim, e que tem este sentido, não é? Agora que estamos a reconstruir muita coisa, devemos ver o que é que estava errado nas estruturas que nos precederam, sem perder aquilo que estava bem, não é? Sem perder a essência. Sem perder aquilo que estava bem. Por exemplo, a questão das relações internacionais, que estavam muito facilitadas, o turismo que progredia, etc. São coisas boas, mas se calhar também verificamos que se calhar há muitas viagens aéreas que eram dispensáveis. Pois. Havia muita gente que fazia viagens para uma reunião de um dia e voltava no outro dia de avião. Agora vê-se que estas reuniões se podem fazer por videoconferência. Exatamente. E, portanto, isto tem algum benefício também do ponto de vista económico e ecológico. Pronto, assim para dizer, não é? Um pequeno pormenor. Esta pandemia também fez-nos despertar para a realidade dos idosos, não é? Ainda há dias se falou da questão dos idosos e continua a falar-se como as principais vítimas da pandemia, mas também todos os esforços que foram feitos e que se deve realçar no sentido de proteger a vida dos idosos. Quer dizer, não tem menor valor pelo facto das pessoas terem uma expectativa de vida à partida menor, mas isso também é muito incerto, não é? Porque fez com que a sociedade também despertasse para esta realidade. E para os problemas da solidão, etc.
Também devo dizer que uma questão que muito discutida a nível legislativo, a questão da eutanásia, vem, em meu entender, vem tudo ao encontro. Mas precisamente num sentido contrário, não é? Porque se de facto há todo este esforço no sentido de preservar a vida, mesmo nos momentos finais, a eutanásia como que vem dar uma mensagem contrária, no sentido de dizer que nesta fase final da vida ela já deixa de ter valor. E não há vidas que não tenham valor. Toda a vida tem valor. É isto que nós também, acho que é uma lição que colhemos desta pandemia. Todos os sacrifícios que agora vamos sofrer e que sofremos, nós devemos pensar que têm sentido se foram, de facto, para preservar a vida. Se foi assim, até estes sacrifícios que são grandes e que vão continuar a existir, têm razão de ser. Mas também aqui há um desafio à solidariedade, não é? Se de facto estamos perante uma crise que não tem paralelo, pelos vistos, não é? Também o esforço de solidariedade que nos é pedido é maior do que aquele a que estávamos habituados ou do que aquele que levou a enfrentar outras crises. No fundo, esta pandemia, claro, trouxe coisas muito más, mas levou-nos a refletir em coisas que se calhar já estavam esquecidas e que se calhar são essenciais para a vida humana. Sim, também todo o esforço que houve da parte dos profissionais de saúde, que não é demais realçar, mas não só, quer dizer, de facto foram aquelas pessoas que mais se sacrificaram no sentido e saber que aquilo que motiva estas pessoas não é uma contrapartida material, não é que de facto o trabalho às vezes ainda temos um pouco esta ideia de que as pessoas só trabalham se tiver um incentivo material. Nós vemos como estas pessoas se empenharam e deram tudo de si em função de um valor, que era o valor da vida. E quem diz isto, também em muitas outras profissões, de outras formas, também nós podemos encontrar motivações que não têm a ver com a retribuição material. Financeira, quanto as organizações e pessoas que tinham empresas se organizaram de forma a prestar solidariedade àqueles que mais precisavam, desde alimentação, desde roupas, pessoas que ficaram enganando por pobreza. E continua a acontecer. E eu tenho conhecimento de pessoas que se mobilizaram, continuam a mobilizar para ir de encontro a estas situações de confeccionar refeições. Sim, até restaurantes que ficaram fechados e, por que não, ajudar o próximo. E tiveram esses gestos que ficam bem e que fazem o outro feliz e ajudam a viver com dignidade, que isso é importante, não é? Dr. Pedro, na sua opinião, quais serão os grandes desafios para 2021? Pois, vem na sequência disto que estava a dizer, não é? Portanto, esta reconstrução que nós agora estamos todos à espera do dinheiro que venha da Europa. É um sinal bom, no sentido de que a Europa estava a atravessar uma crise de confiança, depois de, em Portugal, naqueles primeiros anos depois da adesão, haver também um grande entusiasmo no sentido da adesão a este projeto. Ultimamente esse entusiasmo tinha desaparecido, não só em Portugal como noutros países, também nos países que até mais recentemente aderiram à União Europeia, e esta decisão de ir de encontro às dificuldades da crise numa perspectiva de coesão e de solidariedade vem dar um novo alento à Europa. Mas nós também podemos escolher essa experiência do que sucedeu em relação aos fundos europeus de que beneficiámos no período a seguir à adesão, não é suficiente, quer dizer, é preciso corresponder e saber usá-los bem, que nem sempre aconteceu, não é? Há estudos que o revelam, que poderiam ter sido utilizados de outra forma, não quer dizer que não se tenham aproveitado também, mas é também esse um desafio que, de facto, este não seja desperdiçado e que não pensemos que não nos é pedido também um esforço de cada um de nós nesta perspectiva da reconstrução, não é? Temos de fazer a nossa parte. Este é um desafio que nos é colocado agora neste próximo ano.
E assim acabamos a primeira parte do nosso programa, em que vamos unir-nos e vamos fazer parte dessa reconstrução, começando em primeiro lugar por nós, por cada um de nós. O que é que eu posso fazer para ajudar a reconstruir, ajudar neste projeto de justiça e paz, nesta solidariedade? Vamos pensar um bocadinho nisto no intervalo e já voltamos para a segunda parte do nosso programa. Até já. Estamos aqui na segunda parte do nosso programa Manhã Viva com o Dr. Pedro Vaz Pato, Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, e vamos continuar aqui a nossa conversa sobre este organismo. Dr. Pedro, destaca as notícias principais que a Comissão publicou este ano. Pois, como eu disse, nós procuramos com alguma regularidade publicar notas para a comunicação social sobre assuntos de atualidade. Neste último ano, falámos da questão da pandemia como desafio à solidariedade, a questão das desigualdades que já existiam e que a pandemia também veio pôr em relevo. É um aspecto que o Papa Francisco tem salientado diante desta realidade e das suas consequências. Uns sofrem mais do que outros e isso não podemos esquecer, e também a resposta que deve ser dada deve ser nesta perspectiva de que os esforços que nos são pedidos não devem pesar mais sobre aqueles que já eram mais pobres. Portanto, este é um aspecto. A questão dos idosos, de que também já falámos, a atenção à solidão de que sofrem, que também foi acentuada pela pandemia, no sentido de que, com uma boa intenção de os preservar, mas sofrem mais a solidão, ainda mais por causa das restrições de visitas, etc. Outro aspecto que foi objeto de uma nossa nota tem a ver com as questões da paz, e vinha na sequência daquela mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, quebrar a espiral da vingança. Nós vemos, foi a propósito de uma questão do conflito entre o Irão e os Estados Unidos, entra-se muito facilmente e muito frequentemente nesta espiral de vingança. Portanto, há uma lógica de retaliação. Não é tanto uma lógica de legítima defesa, mas uma lógica de resposta a um mal com outro mal. Portanto, isto depois é uma espiral que não tem fim. Por isso, quisemos, nesta nota, salientar a importância de quebrar a espiral de vingança, portanto, como um primeiro passo para a construção da paz. E pagar o bem com o bem, não é? É essa a mensagem cristã, não é? E que também tem, quer dizer, não serve só para os cristãos, serve para a construção da paz em geral. E foram, assim, fundamentalmente os temas das nossas reflexões este ano. Em relação à pandemia ser um desafio para a solidariedade, é mesmo um desafio, porque na pandemia nós não nos podemos abraçar, não nos podemos cumprimentar e tivemos que ficar em confinamento e temos que estar mais resguardados. Isso acaba às vezes por ser uma barreira para que a pessoa possa colocar em prática essa solidariedade. Pode ser, mas há que reagir a isso, não é? Sim, exatamente. E se calhar, quer dizer, aquilo que nós no início até salientámos mais foi o perigo que há, quer dizer, há estes aspectos, não é, da distância física, mas também aquelas primeiras reações vinham um bocadinho no sentido de dizer há aqui um perigo, o outro pode ser um perigo para eu me contaminar, não é? Exato. Concretamente algo que vinha da China e, portanto, os chineses eram, mesmo que não tivessem nada a ver com a China, não é? E foi um aspecto que nós, na altura, salientámos. Depois as pessoas foram também tomando consciência de que se calhar até não é tanto o outro que é um perigo para mim, posso eu ser um perigo para o outro, não é? Mesmo que não me aperceba disso, não é? Quer dizer, eu posso estar a transmitir um vírus sem ter sintomas e sem me aperceber disso. É um vírus silencioso. Portanto, nessa perspectiva é que é um desafio à solidariedade, também nesta perspectiva,
o cuidado que temos de usar a máscara, se calhar não mais do que proteger-nos a nós próprios, protege o outro, não é? Portanto, deve ser esta a motivação que nos deve levar, e também esta distância, quer dizer, é em função da proteção do outro, não é? Não é para fugir do outro, claro. como se ele fosse um leproso de que, não é? Mas perante outras épocas da história, todas estas situações, de facto, foram um desafio à solidariedade, não é? Quer dizer, não marginalizar, claro. Não é? Não marginar. Pronto, são estes aspectos das lições que podemos colher da pandemia. Qual o papel da Comissão a nível europeu e a nível mundial? Pois, há várias comissões de Justiça e Paz pelo mundo. Sim. Nós temos um contacto mais direto com as Comissões de Justiça e Paz europeias. Há uma Assembleia das Comissões de Justiça e Paz europeias que se reúne anualmente. Essa reunião é normalmente nesta altura. Normalmente é presencial em vários, já foi cá em Portugal. Este ano estava programada para Assis, mas não vai se realizar por videoconferência. Tem normalmente um tema, assim que seja de interesse comum. Estas questões, nesta reunião deste ano, estas questões da Europa são alvo de uma atenção particular, portanto, a perspectiva da unidade europeia. Normalmente há também uma ação comum. Encontramos assim um tema que nos parece que seja interessante para uma ação concertada. E, portanto, fazemos isso. O ano passado era em relação às eleições ao Parlamento Europeu e, portanto, algumas propostas que eram colocadas ao Parlamento Europeu, que tinham a ver com a questão do desperdício alimentar, a questão da coesão social dentro da União Europeia. Portanto, há esta Assembleia das Comissões de Justiça e Paz Europeias. Nestas reuniões, normalmente está presente também um representante daquele que era o Conselho Pontifício de Justiça e Paz e que agora é o Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, mas há também comissões de Justiça e Paz noutros continentes e noutros países. Já tivemos alguns contactos, não tanto como com as outras comissões europeias. Nós, a Comissão Portuguesa, também já tivemos alguns contactos com comissões de Justiça e Paz de outros países de língua portuguesa, de Moçambique e da Guiné, mas, enfim, é assim, é esta a nossa... Falo da ligação que é estabelecida entre a Comissão Nacional de Justiça e Paz e as comissões que existem a nível diocesano. Pois, eu já falei há pouco. Gostaríamos que houvessem todas as dioceses, não há em todas as dioceses, quer dizer, algumas já houve e depois deixou de haver, mas já há um bom número, não é? Talvez metade delas, maioria. Já há um bom número, umas são mais ativas, outras menos, mas procuramos também congregar esforços, talvez há iniciativas diocesanas em que estamos presentes. Também convidamos normalmente as comissões diocesanas para estar presentes nas nossas iniciativas nacionais. O nosso site pretende acolher quer os documentos nossos da Comissão Nacional, quer os das Tem um comissões site próprio? Sim, que está na Eclésia. Sim. Portanto, é o site da Eclésia e depois CNJP. Sim. Portanto, temos aí os nossos documentos e também alguns das comissões diocesanas. Quais as iniciativas que realizam no ano normal sem pandemia? Pois, além destes comunicados, normalmente fazemos uma conferência anual com um determinado tema. Este ano estamos a pensar fazer por videoconferência sobre o tema da Laudato Si, uma vez que é um ano dedicado à reflexão sobre a Laudato Si. Gostaríamos também de fazer alguma iniciativa ligada àquele encontro sobre economia de Francisco, que também estava programado para Assis e que se vai realizar por videoconferência. Portanto, gostaríamos de fazer algo que fosse um bocadinho na sequência já depois do encontro, na sequência dele, mas ainda não temos assim
programa definido, mas isto para dizer, portanto, além destas notas, temos esta conferência anual e depois estas reuniões com a Comissão Diocesana, também normalmente fazemos uma por ano. Sim. Presencialmente, Claro. Este ano não foi possível. Essa conferência que realizam anualmente, todos podem participar? Sim, é aberta a participação de todos. E também esta mesmo que será por videoconferência, será aberta a todos, não é? Sim, Portanto, se forem ao site, logo que tivermos assim mais dados para saber como se pode participar, portanto, poderão fazê-lo. A Laudato Si, ela mexe muito com a paz, com a justiça e também com a questão também mexe com a solidariedade nessa questão. Queria que fizesse um apanhado. A Laudato Si, há um conceito que é posto em relevo na encíclica, que é o de ecologia integral. Sim. Portanto, a ecologia não tem a ver apenas com a questão do ambiente físico, sim. Tem a ver também com aquela harmonia que faz parte do desígnio de Deus, podemos dizer, não é? Quer dizer, a criação não é fruto do acaso, tem uma marca da bondade e da beleza de Deus, e isto nota-se no relacionamento que existe entre os vários componentes físicos da natureza, portanto, que não são algo de caótico, mas que têm uma harmonia e uma ordem que deve ser respeitada. Não quer dizer que seja intocável, no sentido de que a intervenção humana é sempre negativa, sim. A intervenção humana deve ser vista numa perspectiva de continuação da obra da criação. E da harmonia. Não de destruição, mas de aprofundamento, de desenvolvimento desta harmonia que existe na criação. Mas, portanto, esta harmonia que nós vemos presente, portanto, no ambiente físico, deve ser também uma harmonia nos relacionamentos humanos. Sim. E, portanto, é este o sentido da ecologia integral. Também, se nestes relacionamentos humanos não existe esta harmonia social, se há grandes desigualdades, se há violação da dignidade da pessoa humana, se tudo aquilo que contrasta com o desígnio de Deus, também sobre os relacionamentos humanos, sobre as relações entre homem e mulher, sobre a questão da procriação, da vida, tudo isto é um ataque àquele desígnio de Deus que está presente na criação. Portanto, é este conceito de ecologia integral que é posto em realce pela encíclica Laudato Si, que nos cabe a nós, neste ano, de uma maneira particular, dar uma especial atenção. Dar uma especial atenção e pôr em prática. Porque não basta dar especial atenção, temos que colocar em prática, não é, doutor? Refletir e ler, mas é preciso, de facto, pôr em prática. E, segundo o que diz a Laudato Si, começa no nosso interior. Sim. Começa de dentro para fora. Digamos, este equilíbrio, esta harmonia também interior, não é? Começa por ser o nosso relacionamento com Deus, também. Exatamente. Ele deve ser, portanto, numa das últimas mensagens o Papa dizia que só se está em paz com a criação se estivermos em paz com o Criador. Exatamente. E, portanto, isto é, antes de mais, uma postura e uma atitude interior. Portanto, é esta perspectiva de que no relacionamento com a natureza deve ser um reflexo do nosso relacionamento com Exatamente. Deus. E, portanto, aquela marca de Deus na natureza deve ser vista por nós nesta perspectiva. Com isto tudo que tem acontecido neste ano 2020, sentem-se mais próximos da sociedade, das pessoas? Bom, está-se a referir à Comissão de Justiça e Paz. Sim. Bom, nós, de facto, quer dizer, não sei se... acho que ainda temos de fazer algo para estarmos mais próximos das pessoas, não é? Porque, se calhar, muita gente nem sabe que nós existimos, não é? Apesar de termos um bom contributo através de divulgação em programas como este.
mas devo dizer que temos alguma dificuldade em... Bom, em relação à Igreja, já vai havendo algum conhecimento, Sim, mas sim. a nossa missão não se cinge ao Só- interior da Igreja, não é? exatamente. Queremos ser um contributo para a sociedade Ser tudo em para geral, todos, não é? não é? Queremos, e nesse aspecto sentimos que, não, se calhar também por culpa nossa, não conseguimos ainda chegar a todas as pessoas. Não porque queiramos impor as nossas Claro. ideias, mas queremos contribuir para o diálogo. Quer dizer, acho que sem o nosso contributo o diálogo seria mais pobre. Contributo nosso, que é o da Igreja em geral, não é? Não temos também alguma coisa de Claro. especial em relação ao contributo da Igreja em geral. Se a pandemia contribuiu para isso, não sei ainda, não sei. É verdade que Ainda estamos na pandemia. ainda é cedo para tirarmos conclusões. De facto, estas novas formas de comunicar, num certo sentido, dificultam o relacionamento, mas também é verdade que há certos aspectos que até se tornam mais fáceis. Sim, as pessoas têm mais acesso também Sim, às informações. não precisam de se deslocar para ir à nossa conferência anual, não precisam de vir a Lisboa, não é? Exato. E nesta conferência anual podemos convidar pessoas do estrangeiro sem elas se deslocarem. Portanto, isto é um aspecto que é positivo. Sim. E que também devemos saber aproveitar. Claro. Neste âmbito e tirar noutros, aquilo que é bom, sim, não é? Sim. Porque a pandemia chegou, pusemos todas as mãos à cabeça, mas aí como é que nós vamos lidar com esta pandemia? Exato. E a vida não parou, tivemos que continuar e nem pode parar. Nós, as nossas reuniões, fizemos-las todas e continuamos a fazer. Exatamente. Pronto, com algumas limitações, mas também com algumas vantagens nesta perspectiva que eu estava a dizer. Doutor Pedro, vou-lhe fazer aqui uma pergunta. Sonhos e projetos existem? Pode revelar alguns? Bom, quer dizer, nós já falámos aqui várias vezes da encíclica Laudato Si, que é de facto um património que nós devemos, como há pouco se dizia, não só refletir sobre ele como pô-lo em prática. Sim. Mas mais recentemente temos uma outra encíclica do Papa sobre a fraternidade. Sim. Fraternidade e a amizade social. Acho que também nesta encíclica temos muito a colher e para refletir e para pôr em prática. E, portanto, acho que é um bom programa, portanto, para continuar o nosso trabalho da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Quem estiver lá em casa e quiser entrar em contacto para saber também mais de vocês, do vosso trabalho, ou para dar algum contributo, ou para também que tenha algum questionamento, que vocês possam ajudar essas pessoas, ou então se tiver alguém de algum órgão de comunicação social que vos possa também dar voz, o que é que precisa fazer? Bom, tem neste site que eu dizia, que é Eclésia CNJP, portanto é o site da Eclésia, acrescentando CNJP, tem lá também um mail da Comissão Nacional de Justiça e Paz e através deste mail podem solicitar aquilo que quiser. Às vezes recebemos assim perguntas sobre questões as mais variadas, que nem sempre nós sabemos responder, mas naquilo que for possível podemos Recebem muitos questionamentos? Não muito, para dizer que não são muitos, mas são alguns. São alguns que levam à reflexão, não é? Sim. Doutor Pedro, o nosso bem-aja pela sua presença aqui tão boa no nosso programa. Eu é que agradeço pela oportunidade que nos dão para dar a conhecer o nosso trabalho e também desejo as maiores felicidades para o vosso trabalho. Obrigada. Também. Não é? Uma mensagem final para quem nos acompanha lá em casa. Bom, tem a ver se calhar com aquilo que eu dizia, quer dizer, este trabalho da justiça e da paz é importante, é essencial, faz parte da nossa missão de cristãos, mas devemos também pensar sempre numa perspectiva mais ampla, que é esta, que a pandemia nos leva a pensar, não é? Que diante deste desmoronar de todas as estruturas, o que é que não passa, não é? Sim. O que é que não passa? Qual é aquele ideal
que está para além de tudo isto, não é? Se a pandemia nos ajuda a descobrir este ideal, que é Deus e a vida do Evangelho, fará parte também, não passa a ser um bem, mas é um mal que vem por bem, quer dizer, nós podemos escolher um bem deste mal, não é? Como aconteceu também em muitas ocasiões da história, guerras, etc., que levaram pessoas a descobrir aquilo que é essencial. É este o apelo que fica. Muito obrigada e que nós fiquemos com este apelo e com este programa no coração e que possamos fazer uma reflexão de vida e que aí possamos dar um rumo diferente. Que Deus o abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser, e continue com a nossa programação.